O livro de Provérbios na Bíblia fala muito sobre disciplina, sabedoria e que esse livro nos ajuda a compreender sobre isso e que tudo isso está relacionado com a sensatez e com a prudência e que a falta de sabedoria, a falta de disciplina é justamente uma imprudência, uma insensatez. Fala que a disciplina conduz ao caminho de vida e que a falta de disciplina é o contrário. Não produz vida, não produz um caminho de sensatez. Quando pensamos em disciplina, pensamos numa coisa prática do dia a dia. Ter disciplina na alimentação, na atividade física, nas atividades diárias, nos serviços domésticos, disciplina para estudar, disciplina no trabalho, disciplina para tudo que precisamos fazer com frequência, que nem sempre estamos com vontade de fazer, mas fazemos porque precisa ter uma disciplina. Senão, nós não conseguimos perseverar nas coisas que precisam de constância, de regularidade. E assim, sem constância, sem regularidade, de maneira desregrada, nós não conseguimos bons resultados. Então, nós costumamos pensar em disciplina nesse sentido para sermos bem-sucedidos. Mas a Bíblia, aqui no livro de Provérbios, ela vai além nessa questão de disciplina. No versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o temor do Senhor, temer a Deus, é o princípio do conhecimento. Se eu temo a Deus, eu já estou começando a trilhar no caminho certo, né? E quem despreza isso, quem despreza essa sabedoria, essa disciplina, realmente está sendo insensato. Então, em outros momentos aqui na Bíblia, a gente vai se deparar com versículos que dizem que a disciplina no início não parece boa, mas depois vemos que o fruto dela é bom. Vamos nos reparar também que a disciplina pode ser visto como Deus disciplinando seus filhos que Ele ama, que às vezes a vida está nos disciplinando, é Deus falando conosco, é Deus querendo nos moldar e fazer com que nós tenhamos mais disciplina, colocar nossa visão do jeito de Deus, do jeito correto, para que possamos andar de maneira sensata. E muitas vezes recebemos repreensão, correção das outras pessoas. E a Bíblia diz que quem aceita repreensão vai ter honra, mas que quem despreza a repreensão, quem despreza a disciplina é insensato. Porque eu preciso fazer uma pergunta. Cada vez que a vida me diz assim, não, que a vida me diz assim, algo que é contrário, que eu não estou esperando, ou que eu não considero justo, ou que eu acho que deveria ser de outro jeito. A pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: Senhor, meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Onde foi que eu, por acaso, tenha tropeçado ou eu preciso aprender alguma coisa com essa situação? Por quê? Porque as coisas que acontecem, são muitas coisas que acontecem conosco, que elas estão fora do nosso controle muitas vezes. Nem sempre dá pra gente calcular, nem sempre dá pra gente prever, ter uma previdência, administrar, nem sempre. Então, o que na maioria das vezes acontece? É a forma como nós lidamos com as situações. Não é a quantidade de situações que acontecem conosco,
mas sim a forma como nós lidamos com o que acontece conosco. Isso que vai determinar se a nossa vida vai ser bem-sucedida aos olhos de Deus. E para isso também é preciso ter disciplina. As disciplinas de orar, as disciplinas espirituais, disciplinas de orar, disciplinas de jejuar. A palavra diz: quando orardes, vão para o secreto do seu quarto. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Quer dizer, se fala quando, é porque pressupõe que a pessoa vai orar, que a pessoa vai jejuar. São as disciplinas espirituais. Louvar, adorar a Deus, né? Deus, ele é para ser adorado, para ser louvado, porque ele é digno, porque ele é o nosso Deus. Então nós precisamos ter esse temor de Deus, essa disciplina que vai além e aceitar as repreensões. Podemos nos defender, podemos conversar, mas não podemos ficar revoltados com a vida porque a vida disse não, porque a vida fechou uma porta e a gente, às vezes, naquele momento não consegue vislumbrar que muitas outras portas vão se abrir, que muitas janelas vão se abrir e que não é o fim da linha e que a esperança não pode acabar porque uma porta foi fechada. E às vezes aquela porta que foi fechada no momento vai se abrir em outro momento. E se ela não se abrir, outras portas irão se abrir. Porque a vida é muito ampla e nós às vezes enxergamos como se a vida fosse muito limitada e não conseguimos, com a nossa visão limitada, a gente não consegue enxergar pelos olhos da fé, que vem com amplitude. Então a disciplina, a perseverança, elas trazem sensatez, elas trazem prudência, uma vida bem-sucedida e, além da disciplina da vida diária, de todas as coisas que temos que ter disciplina, lembrar da disciplina de Deus, do temor que temos que ter a Deus para ter disciplina e sabedoria em todas as coisas, na vida espiritual também.